Boa tarde a todos. Hoje vamos falar da nomenclatura química. Como sabeis, parte importante daquilo que aprendemos em química depende muito do conhecimento que temos dos elementos e compostos químicos. Nesta temática, vamos tratar dos nomes e símbolos dos elementos químicos, número de oxidação, nomenclatura dos compostos binários e a nomenclatura dos compostos terciários. No entanto, é importante nós voltarmos aqui a uma pequena revisão daquilo que são os elementos químicos, como é que eles se escrevem. Lembrar que os elementos químicos escrevem-se com uma letra maiúscula. Por exemplo, hidrogênio, o seu símbolo vai ser H maiúsculo, vai ser sempre uma letra maiúscula. O oxigênio, por exemplo, é a letra O, com a inicial. No entanto, temos o caso, por exemplo, do cobalto, que já se escreve com duas letras. Por quê? Porque temos o carbono que escreve-se com a letra C. Como já temos o carbono que se escreve com a letra C, os outros elementos químicos que eventualmente comecem com também letra C a seguir, têm de ser escritos com a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. Lembrar isto. Elemento químico com letra maiúscula inicial, e se houver um elemento químico que as suas iniciais se repetem, escrever sempre com duas letras, mas a primeira tem de ser sempre maiúscula. Por exemplo, o cobalto vai ser CO, o cloro vai ser Cl, o crômio vai ser Cr. Portanto, aqui não deve haver qualquer dúvida. Agora, sempre, isto aqui nos elementos químicos é muito simples, a nomenclatura para os elementos químicos é muito simples. Os elementos simples, muito simples, porque olhamos para a tabela periódica e de repente já sabemos que este elemento é X ou Y. Agora, o que acontece então com os compostos químicos? Aí é um pouquinho mais já complicado, não complicado no sentido de compreender este conteúdo, mas na perspectiva de nós percebermos como chamar um composto, como nomearmos um composto e depois no outro nomeá-lo de outra forma. Aqui surge então o termo número de oxidação. O que é o número de oxidação? Primeiro lembrar que os elementos químicos na natureza, com exceção do ouro, a platina, por exemplo, que aparecem de forma nativa, os restos aparecem sempre combinados. Por exemplo, o oxigênio nunca aparece conforme nós vemos na tabela periódica. Por quê? O oxigênio ele é instável, como qualquer outro elemento químico. Ele combina-se dois átomos e forma o O2. Portanto, na natureza, o oxigênio, o ar que nós respiramos, do ar que nós respiramos, temos o O2 em 21%, porque todos os elementos estão sempre quase combinados. Não há, como disse inicialmente, com exceção do ouro, da platina e muitos outros, e poucos elementos mais, aparecem de forma isolada. Por quê? Porque deverão se lembrar que existe em química a chamada regra do octeto. A regra do octeto diz o que é isso quando falamos de ligações químicas. A regra do octeto esclarece que, sendo que os elementos químicos não ficam isolados, quase todos eles precisam de combinar-se com outros. Ou seja, na prática, como é que funciona? Como ele não tem 8 eletrões na camada de valência, tem de perder ou ganhar eletrões para cumprir com a chamada regra do octeto. E isto aqui processa-se perdendo ou ganhando eletrões. Aqui, lembrar, também isso já sabemos, que os elementos metálicos na tabela periódica perdem sempre eletrões. E como perdem eletrões, vão ganhar cargas positivas. Por exemplo, o sódio perde um eletrão da última camada, logo ganha uma carga, um mais. No entanto, já o flúor, que tem 17 eletrões, mas na última camada apenas tem um eletrão, o que é que acontece? Ao combinar-se com outros, vai ganhar um eletrão, porque ele, como só tem um, deve ganhar 7. Logo, ele cumpre com a regra do octeto. Portanto, os números de oxidação surgem dessa forma, através da cedência ou ganho de eletrões durante a combinação química entre eles. Mas agora, como nós vamos saber se um elemento
ou outro, por exemplo, os elementos de transição, que combina com carga 2 mais, 3 mais, 5 mais ou outro. No caso dos elementos do grupo 1, por exemplo, é muito fácil. Do grupo 2 é muito fácil. Do grupo 3 é muito fácil, porque sabemos que os elementos do grupo 1 têm carga 1 mais. Os elementos do grupo 2 têm carga 2 mais. Têm carga 2 mais. No entanto, do grupo 3, o grupo de alumínio, tem carga 3 mais. Só tem essas cargas. Nós sabemos logo que a carga dos elementos destes grupos são aqueles. Portanto, aqui não há dúvida. Mas quando acontece com os elementos de transição, lembrar também aqui que os elementos de transição são os elementos entre o grupo 3 até o grupo 12, ou seja, os elementos na tabela periódica que estão entre o grupo 2 e o grupo 13, todos esses elementos do meio são conhecidos como elementos de transição. E como nós sabemos a carga destes? É difícil saber e nós não vamos memorizar todos os compostos e as cargas que eles possuem. Portanto, ali surge a questão do número de oxidação. Aqui, isto é química, não fazemos exercício de adivinhação. Aqui sabemos as regras e depois aplicamos. Para o efeito, os químicos criaram regras eficazes para que na hora de determinação do número de oxidação, qualquer estudante seja capaz, qualquer estudante, ou entusiasta, ou professor, vá lá, que ele queira ler química, perceba logo que o número de oxidação deste ou aquele elemento é aquele ou este, ou no caso de que não saiba, possa ter a capacidade de calcular. Sendo assim, surgiram algumas regras. Regras muito simples, são 6 regras que nós vamos aprender aqui. A partir dessas regras, seremos capazes de determinar o número de oxidação e, a partir dali, veremos, já seremos capazes de nomearmos qualquer tipo de composto que nos apareça à nossa frente. Portanto, a primeira regra que nós temos diz simplesmente que o número de oxidação de cada átomo de uma substância simples em qualquer forma alotrópica é igual a zero. Repito, o número de oxidação de cada átomo de uma substância simples em qualquer forma alotrópica é igual a zero. Já na 7ª classe, nós aprendemos, por exemplo, quais são as substâncias simples e quais são as substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas que não estão combinadas. Por exemplo, tal como nós vemos o oxigênio na tabela periódica, é uma substância simples. O hidrogênio é uma substância simples. Mas quando nós vemos o dióxido de carbono, já é a combinação do carbono e oxigênio, tratam-se já de substâncias compostas. Portanto, aqui para relembrar o conceito, para ser fácil aqui entendermos, as substâncias simples são aquelas que são singulares, agem por si só. No entanto, as compostas são aquelas substâncias onde aparece mais de 2 elementos, 2 ou mais elementos. Portanto, este é o conceito de substância simples. E a regra aqui está a dizer que o número de oxidação de cada átomo de uma substância simples e em qualquer forma alotrópica é igual a zero, o que significa qualquer elemento químico de forma isolada, repito, de forma isolada e não combinada, o número de oxidação é igual a zero. Mas também o conceito diz aqui, a regra diz que mesmo que apareça em qualquer forma alotrópica, definir a alotropia primeiro. O que é forma alotrópica? Então vamos remeter-nos ao conceito da alotropia. A alotropia é a maneira variada como o mesmo elemento aparece na natureza. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, como sabemos, o oxigênio que nós respiramos é O2. A sua forma, o seu símbolo é O2. A sua forma, a sua molécula é O2. O ozono, que também todos conhecem, o ozono é O3. O ozono onde é que está? O ar que nós respiramos é a soma de 2 átomos de oxigênio. No entanto, o ozono é a soma dos 2 átomos de oxigênio que nós respiramos na alta atmosfera, na estratosfera, somando mais um átomo. Logo forma aquilo que nós conhecemos também como a camada de ozono. Ou seja, o ozono, apesar aqui na baixa atmosfera poder aparecer, mas de forma muito rara, isso também preciso explicar, porque o que nós sabemos é que o ozono aparece na estratosfera, aquela camada que todo mundo antes dizia
e é verdade, protege a Terra da radiação ultravioleta, ou seja, o Sol envia para a Terra uma certa quantidade ilimitada de raios solares. No entanto, o ozono evita que toda essa radiação passe para a Terra, porque se passasse, a maneira de vida que nós conhecemos hoje não seria possível. Portanto, a camada de ozono na alta atmosfera, na estratosfera, tem esse objetivo de nos proteger da radiação e das radiações solares excessivas. Portanto, é só para fazer aqui o enquadramento. O O2 e o O3, o oxigênio e o ozono, são todos do mesmo elemento oxigênio, mas apresentam-se de forma alotrópica. Por quê? Apresentam-se de forma diferente. Mas, em todo caso, o seu número de oxidação será sempre igual a zero. E isto é importante dizer. A segunda regra diz que o número de oxidação de um íon elementar é igual à sua carga. Primeiro, temos de saber o que é um íon elementar. O que é um íon elementar? O íon elementar é quando um átomo combina-se, perde ou ganha eletrões. Vamos lá ver o caso do sódio. O sódio combina-se com o cloro e forma o cloreto de sódio, sal de cozinha, que nós conhecemos. No entanto, o sódio tem um eletrão na camada de valência. Ele perde esse eletrão para o cloro. Logo, ele passa a ser um íon elementar, ou seja, deixa de ser o átomo como tal e passa a ter uma carga em um íon elementar. Para dizer que diz-se íon elementar, por quê? Porque nós temos íons poliatômicos, como o íon carbonato, o íon bicarbonato, são íons poliatômicos, porque são íons formados por mais de um átomo. Em todo caso, o número de oxidação de um íon elementar é igual à sua carga. Portanto, o sódio mais, ou um mais, vai aparecer sempre na literatura mais, o seu número de oxidação é um mais. O flúor, cuja carga é menos, o seu número de oxidação é igual a 1 menos. Portanto, isso tem que se ficar claro. O oxigênio, que veremos agora, veremos numa das regras que temos em baixo, por exemplo, o oxigênio 2 menos, a sua carga é igual a 2 menos. Portanto, deve ser esse o entendimento. Aqui, uma parte que deve ser feito em relação aos íons halogenados. Quais são os íons halogenados? Todos já sabemos, conhecemos. Os halogênios são chamados formadores de sais, são os elementos todos do grupo 17. Todos eles têm carga 1 menos, porque ganham sempre um eletrão. Eles já têm 7 eletrões na camada de valência, logo ao ganhar um, passam a ter uma carga negativa. Portanto, isso aqui também para esclarecer. Agora, a terceira regra, vamos ver a terceira regra, diz o seguinte: nos compostos hidrogenados, o número de oxidação do hidrogênio é mais 1, exceto nos hidretos metálicos, onde é 1 menos. Logo, o número de oxidação do hidrogênio, por exemplo, no composto água, né, H2O, é 1 mais, porque o hidrogênio está a combinar com um elemento não metálico. No entanto, se nós virmos o hidreto de sódio, é a combinação do sódio em um elemento metálico, não é? Ou seja, é uma combinação do hidrogênio e um elemento metálico, aqui o número de oxidação é 1 menos. Vale lembrar, ou pelo menos realçar, que os compostos hidrogenados são compostos que apresentam na sua estrutura pelo menos um hidrogênio. Portanto, lembrar aqui, o hidrogênio combina com um não metal, a carga é positiva. Se combina com um metal, a carga é negativa. Vamos ver a quarta regra. Esta é em relação aos compostos oxigenados. O que são compostos oxigenados? Como o próprio nome diz, são compostos onde aparece pelo menos um oxigênio. E aqui é importante, o número de oxidação do oxigênio será quase sempre menos 2. Excepto, por exemplo, nos peróxidos, onde é menos 1, nos superóxidos, onde é 1,5, e na combinação com flúor, onde tem uma carga 2 mais. Portanto, sempre que vocês virem um composto onde aparece oxigênio,
automaticamente podem pensar que a carga é 2 menos, pelo menos nos compostos mais comuns, com exceção a estes compostos que nós fizemos aqui referência. Lembrar, compostos oxigenados, compostos onde aparece pelo menos um oxigênio. No entanto, a sua carga, ou seja, o seu número de oxidação será sempre ou geralmente menos 2. A quinta regra, esta sim é uma regra generalizadora, diz que a soma algébrica, ok? Vem de álgebra. A soma, vai lá, aqui o termo sobre a soma algébrica, que é para embelezar a literatura, é só para dizer que aqui a soma matemática dos números de oxidação de uma molécula neutra é igual a 0. Por exemplo, e aqui vamos tratar de demonstrar um exemplo. Vamos tratar de exemplificar, explicar um pouco o que é uma molécula neutra e depois ali fazermos o cálculo para demonstrarmos como é que a soma dos números de oxidação de uma molécula neutra é igual a 0. Vamos ver o caso do ácido clorídrico. Vamos ver aqui. Esta é uma molécula neutra. Explicar, é uma molécula neutra por quê? Porque a soma das suas cargas é igual a 0. Vamos lá ver. Qual é a carga? Vimos aquela regra dos compostos hidrogenados. Dissemos que o número de oxidação do hidrogênio, quando combina com os não metais, é 1+, logo é 1+. E o número de oxidação do cloro, é um halogenado, é -1. Como sabemos, a soma destes dois anulam-se, é igual a 0. Então vamos ver como é que se aplica isto na prática e para que serve. Esta regra nos serve efetivamente para nos permitir calcular números de oxidação que nós não conhecemos em compostos também desconhecidos. Vamos lá ver, vamos fazer aqui a soma, né? Vamos determinar pelo menos o número de oxidação do enxofre neste composto que todos conhecem como ácido sulfúrico, é dos compostos, é dos ácidos mais importantes da química. Vamos lá ver como é que isso se opera. Primeiro passo, nós queremos saber qual é o número de oxidação do enxofre. Então atribuímos uma variável. Segundo passo, determinamos quais são os números de oxidação das substâncias cujos números de oxidação já conhecemos por regra. O hidrogênio está combinado aqui com não metais, é 1+. O oxigênio, sua regra de oxidação é -2. E diz-nos a regra que acabamos de citar, que a soma de todos eles é igual a 0. Vamos lá ver. Então, temos aqui mais 1, como são 2 átomos de hidrogênio, vezes 2, mais X, que é a incógnita, queremos determinar o número de oxidação do enxofre, mais o número de oxidação do oxigênio, -2, mas como temos aqui 4 átomos de oxigênio, então multiplicamos o número de oxidação de cada um por 4. A regra diz que toda a soma de todos vai ser igual a 0. Recapitulando, aqui 1+ é de hidrogênio, porque combina com não metais, o 2 é devido ao número de átomos que o hidrogênio tem, neste caso 2 átomos, o X, né, é a incógnita que nós atribuímos ao enxofre, cujo número de oxidação não conhecemos e pretendemos determinar, e aqui o -2 é a carga que nós dissemos pela regra, o número de oxidação do oxigênio, e o 4 devido ao número de átomos do oxigênio. Quando fazemos a soma, teremos 2 mais x menos 8 igual a 0. Portanto, isolamos x é igual a este 8 passa para o outro lado com sinal positivo e o 2 passa com sinal negativo. Logo, x é igual a +6. Neste caso, já sabemos que o número de oxidação do enxofre é +6. Resta agora sabermos se, na verdade, a regra vai aqui cumprir-se. Para isto, podemos fazer a comprovação. Como é que fazemos a comprovação? Vou colocar aqui, comprovação, né? Comprovação. O que é que temos aqui?
temos, portanto, 1 vezes 2 mais x. O x, já conhecemos o seu valor, é 6 menos 8 é igual a 0. E o que é que nós vamos ter aqui? 2 menos 2 é igual a 0. E aqui vamos ter 0 é igual a 0. Confirma-se, não é? Aquilo que foi dito na regra, que a soma dos números de oxidação de uma molécula neutra é igual a 0. Portanto, aqui nós podemos ver a sequência dos passos e, se houver alguma dúvida, passamos para a comprovação. E neste caso, já vou introduzir aqui a última regra, que é a regra número 6. E esta regra diz que a soma dos números de oxidação de um íon poliatômico é igual à carga do íon. Vamos lá ver aqui. Vamos ver aqui rapidamente um exemplo para ser mais claro. Vamos lá ver. Um íon poliatômico. Tenho aqui o hidrogênio sulfato, né? Aqui é 4 e aqui menos. Aqui, isso deriva do ácido sulfúrico, que perde, na ionização, perde hidrogênio, depois ganha uma carga negativa. Vamos lá ver. A regra diz que a soma dos números de oxidação de um íon poliatômico, eu que expliquei naquele momento, quando falava do íon elementar, este íon é poliatômico porque é um íon que pertence tanto ao hidrogênio, ao enxofre e ao oxigênio. Então, como é que se aplica isso? Isso significa que, neste caso, fazendo analogia ao exemplo que vimos anteriormente, vai ser 1 mais x, que vamos atribuir aqui, e sabemos aqui é 1 mais, aqui neste caso o oxigênio é 2 menos, porque isso é a carga do íon, mais menos 2 vezes 4 vai ser igual a menos 1. Está a dizer que a soma de todos eles, aqui o íon poliatômico, é igual a menos 1. Vamos lá fazer o cálculo. Vai ser aqui 1 mais x menos 8 é igual a menos 1. Portanto, vamos isolar o x, né? Passamos 8, aqui está com sinal negativo, passa para lá com sinal positivo, e aqui passa com sinal positivo, e temos aqui menos 1. Portanto, isto aqui, x, vai ser igual a mais 6. O número de oxidação aqui do enxofre nesse composto, nesse íon poliatômico, é também mais 6. Portanto, esta regra nos permite determinar os números de oxidação de elementos que nós efetivamente não conhecemos. Todas essas regras devem ser de conhecimento obrigatório, porque na nomenclatura, tanto dos compostos binários como nos compostos terciários, vão ser de grande importância. Leiam efetivamente todas essas regras, dominem regras, porque vão ser de facto fundamentais na hora da aplicação, na hora da nomenclatura, ou pelo menos na aplicação das regras para a nomenclatura tanto dos compostos binários como dos compostos terciários. É tudo por hoje. Obrigado.